Momento de reflexão. Momento de reflexão. Agora você vai ouvir uma palavra de fé com Luiz Fernando. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos em Mateus 13, que fala sobre a parábola do semeador. Jesus contando-lhe uma parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e uma grande multidão se reunia perto dele, de modo que entrou em um barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto 100, 60, 30 por um. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados irmãos, a semente é a palavra de Deus, que é de muita importância nós sabemos utilizar essa semente. O agricultor, ele sabe como fazer para germinar, qual tipo de terra colocar, em qual terra plantar. E aqui Jesus está mostrando algum tipo de semente em que caíram em alguma parte 4 tipos de lugares que foram semear a semente. O que significa aqui nessa parábola nós podemos imaginar que a semente foi plantada em 4 lugares diferentes: à beira do caminho, solo rochoso, nos espinhos, entre os espinhos, e enfim a terra boa. 4 tipos. Isso significa a porcentagem de 25%. Ou seja,
De 1000 pessoas que ouvem a palavra, 250 dá fruto. Ou seja, de 1000 pessoas que ouvem a palavra, 250 dá atenção à palavra. Então nós temos que analisar que tipo de semente que nós estamos no meio de qual terra? Você está na terra boa? Você está entre espinhos? Entre pedras? Está à beira do caminho? Amados irmãos, só quem fica na beira do caminho são pessoas que desistiram. Você já viu aquela, como que é que fala o nome quando aquelas pessoas saem para correr? Que tem a Olimpíadas, parece que é uma coisa assim, que sai milhões de pessoas correndo, e durante a corrida, algumas pessoas ficam à beira do caminho, vai se cansando, se machucando, ouvindo as vozes, você não vai conseguir, ou seja, vai desistindo e vai ficando pela beira do caminho. Você é uma dessas pessoas que está à beira do caminho, ao ponto de desistir de tudo? Ou você está no solo rochoso, tem mais pedra do que terra? Nós precisamos de terra, nós precisamos de alimento da terra. Ou seja, quando você escuta a palavra de Deus, você aplica no seu coração a palavra de Deus, ou você desiste logo em seguida? Você está ouvindo uma mensagem de fé para o seu coração dentro da igreja, e você começa a olhar aquilo ali e falar assim: essa palavra é para mim, é para mim. Que palavra abençoada, que palavra abençoada é essa? Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E daqui a pouco encontra pessoas que se aproximam de você e começa a colocar palavras negativas no seu coração, e você já não traz mais, você não aplica mais aquela palavra dentro do seu coração. Talvez você ouve a pregação de uma palavra aonde fala verdadeiramente: Deus está falando comigo. E daqui a pouco começa o sol bater na cabeça, as pedras começam a se esquentar e murcha, desiste, não coloca mais a fé naquela palavra. O Senhor Jesus disse em tua palavra que examinais as Escrituras, porque dela testifica de mim. Você terá vida e vida com abundância.
O Senhor Jesus disse para que conheça a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade, porém a verdade vai te libertar. E por que não está libertando? Por que você está ouvindo a palavra e não está dando ouvido? A semente que está sendo lançada no seu coração, você está deixando o sol esquentar, murchar a sua fé. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Que coisa, irmãos, você deixar os espinhos te sufocar. O que é os espinhos te sufocando? É aqueles fracote da vida que você sai cheio de fé de dentro da igreja após ter ouvido uma palavra, e vem um e fala que rapaz, você não vai conseguir nada, você é um fracote, você é isso, você é aquilo, e você não vai conseguir. Esses são os espinhos que coloca tristeza no seu coração. Ou Deus fala, não, eu vou te curar, e outro vem e fala, ih rapaz, essa doença, tal fulano morreu, e tal ciclano morreu. Traz para você sufoco. Você coloca as coisas, como se diz, é o nosso Provérbios, coloca a minhoca na sua cabeça, para que venha destruir a sua fé. Mas enfim, alguma semente cai em terra boa, terra fértil, terra boa mesmo, aquela na terra boa, aquela semente que cai na terra boa, que você ouve a palavra, acredita na palavra, aplica a palavra na sua vida, e você começa a prosperar, porque você acreditou na palavra. Eu consegui parar de fumar porque eu acreditei na palavra. Eu consegui parar de fumar porque eu li a palavra e vi que estava escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu parei com o cigarro acreditando na palavra, e por isso, pela palavra nós somos salvos, pela palavra nós somos limpos, pela palavra tudo se fez. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer com que a sua terra prospere. Fecha os ouvidos para as coisas negativas, para as palavras negativas, e acredite no seu potencial, acredite naquilo que você ouviu da palavra de Deus. O Senhor Deus, Ele quer que você prospere, quer que você cresça e dê fruto. Não seja esse 75% de que não ouve a palavra, seja esse dos 25% que acredita na palavra. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, aqueles que acreditam na palavra de Deus,
ele não se envergonha. A mulher de Jó falava para ele assim: Jó, amaldiçoe esse Deus e morre, não tem mais solução para você. Ele disse: mulher, tu fala como uma louca, eu sei em quem eu tenho crido. Apóstolo Paulo, ele falou assim que é loucura para o homem as coisas de Deus. As pessoas não entendem por que o crente, mesmo em provas, em lutas, continua sorrindo e acreditando, não vê nada acontecendo e continua acreditando. Porque em Isaías 40, creio eu que é no versículo 31, que é o último versículo de 40, fala que o que espera no Senhor renovarão as tuas forças, subirão com asa, como águia, voarão, caminharão e não se fatigarão. O que espera no Senhor renovarão as tuas forças. Em Isaías 64:4 fala que nunca se ouviu falar num Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando em nosso favor. É que muitas das vezes as nossas provas, as nossas lutas, esses espinhos, essas pedras, e ficar na beira do caminho, atrapalha você continuar acreditando em Deus. Atrapalha tudo. Tem pessoas que preferem desistir de um casamento do que lutar por ele. Tem gente que prefere se jogar de uma ponte para se matar do que continuar crendo. Sabe o que me fez lembrar? Uma mulher na reportagem na televisão, uma mulher gorda queria se jogar. Ela estava prestes a pular daquela ponte, daquele viaduto, para se matar. Mas contudo, com a graça de Deus, um bombeiro conseguiu salvar ela, segurou ela e não deixou ela pular. E perguntou para ela por que ela ia se matar. Ela disse que ia se matar porque o marido não queria mais ela, porque ela estava gorda. Ela estava gorda demais. Aí ela queria se matar. Só que ao bombeiro ter salvo ela entrou no spa e começou a fazer ginástica. Começou a comer comidas leves. E ela ficou bonita, magrinha, bonita. E depois a gente faz uma analogia. Por que ela não fez isso antes? Se ela fosse se matar, ela poderia ir para o inferno, porque perdeu a sua salvação, porque se matou. Ela preferia se matar do que ir para o spa. E por que depois dessa segunda chance ela foi para o spa e ficou bonita? Será que na cabeça dela ela não colocou na cabeça assim: poxa vida, hein? Eu ia se matar e olha só a mulher bonita que eu sou. Então, eu vejo assim, irmãos, que muitas pessoas desistem do casamento e não quer tentar salvá-lo. Muito desiste, fica
apavorado com doenças, querem se matar. Fica apavorado com uma coisa e outra e não quer lutar para vencer. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e aplicam no seu coração, esse consegue ter boa vida, prosperidade, consegue ter testemunho. Então, irmãos, irmãs, coloque na sua cabeça, dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido àquilo que as Escrituras te fala. Aqui está, irmãos, na Bíblia inteira, o caminho que você deve tomar, o caminho que você deve andar. Ouve a voz do bom pastor. O bom pastor deu a vida por você na cruz do Calvário. E Ele está aqui para nos proteger. Ele está aqui para nos abençoar. Aqui nas Escrituras tem vida, e vida com abundância para a sua vida. Se você acreditar nas Escrituras, promete o Senhor Jesus que rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. A sua boca será como mina de água doce, que não terá mais palavras negativas. A sua boca não terá mais palavras de derrotas, sempre acreditando que pode acontecer um milagre, sempre acreditando que Deus vai fazer alguma coisa a qualquer momento. Creia no Senhor Jesus, assim como aquelas pessoas que ficavam plantados em volta daquele rio, daquela fonte, aonde o anjo vinha mexer, e o primeiro que pulasse seria curado. O tanque de Siloé. Faça como aqueles cego, coxo, mudo, surdo, ficava lá. E o pior, irmãos, é que praticamente era uma vez por ano que o anjo mexia as águas, se não falha da memória. E quanto tempo esperando, mas eles acreditavam que a qualquer momento o anjo mexesse as águas. Será que não dá para você esperar mais um pouquinho, para que a palavra de Deus se manifesta na tua vida? Irmãos, a fé em Deus é o mais importante para nós recebermos a bênção e a vitória das nossas vidas. A confiança é o que traz esperança. Então, se você crer que Deus é capaz de fazer o que está escrito na palavra, então você será bem-aventurado. Amados irmãos, eu quero que você creia em Jesus.
faz um voto com Deus. Pode fazer perguntas. Deus vai te responder de uma forma ou outra. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Nós que temos somente uma maneira de falar com Deus. Nós só temos o meio da oração para falar com Deus. Mas Deus tem vários jeitos de falar conosco. E aí? Vamos orar? Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, com tristeza no meu coração, meu Deus, em poder, Senhor Deus, orar ao Senhor. Pai querido, entristece meu coração, meu Deus, quando vejo irmãos, irmãs à beira do caminho, querendo desistir, e às vezes, Senhor, por pouca coisa. Senhor meu Deus, entristece meu coração quando eu vejo irmãos dando atenção para a fofoca e abandona a congregação do justo, vai embora da igreja e já não busca mais o Senhor. Pai querido, entristece meu coração ver pessoas simplesmente abandonando o Senhor por causa do homem, por causa de lutas. Apóstolo Paulo, ele disse: o que pode me separar do amor de Jesus Cristo? Nudez, fome, escassez? Nada pode nos separar do amor de Cristo. O que me entristece, meu Deus, é ver os irmãos se afastando do Senhor por causa de enfermidades. O que me entristece de ver os meus irmãos se afastando da igreja por causa de fofocas. E nem digo afastando da igreja, mas sim do Senhor, do corpo de Cristo. Como o Senhor disse em Jeremias: Israel, o que eu fiz para vocês, para que vocês se afastem de mim? Eu não fiz nada. Vocês se afastam de mim à toa. Vocês se afastam de mim por causa de fofocas. Vocês se afastam de mim porque está enfermo. Vocês se afastam de mim porque não tem força. Vocês se afastam de mim por causa do cigarro, da bebida.
Você dá mais valor para a bebida do que para mim? Você dá mais valor para o cigarro do que para mim? Você dá mais atenção na fofoca do que para mim? Senhor, ajuda meus irmãos fracos, ajuda minhas irmãs fracas, que por tão pouco abandonam o Senhor, tão pouco, tão básico, tão básico. Não vou mais na igreja porque ninguém olha para mim. Não vou mais na igreja porque tal fulano não conversa comigo. Não vou mais na igreja porque eu não consigo parar de fumar. Não vou mais para a igreja porque eu não consigo parar de beber. Só arrumando desculpas para se afastar do Senhor. A semente que cai na beira do caminho, Senhor, é pisoteada e não tem muita força de crescer. Quando não é animal que passa por cima, é carro. Quando é carro, é pessoas que passam por cima, pisam em cima. Não tem crescimento. Solo rochoso não tem terra, quase não tem terra, ou não tem terra nenhuma. Cresce, fica um pouquinho bonitinha, mas quando o sol aparece, seca, murcha e morre. Outros caem em espinhos. Os espinhos afogam essa semente. E sufoca pelas lutas, dificuldades, aflições, fica sufocado por tantas coisas que a gente mesmo coloca na cabeça. Me faz lembrar, Senhor Deus, Asaf, no Salmo 73, que Asaf, ele ficava pensando o que o Senhor não estava fazendo para ele. Me fez bem lembrar. Asaf estava, Senhor Deus, murmurando: os filhos dos ricos ficam cada vez mais ricos. Os filhos do rico cada vez mais prósperos. Não sei o que. E eu aqui, os meus filhos sofrendo. E não sei o que, não sei o que. E eles dizem, no final da história, o Senhor mostrou para ele, creio eu que foi em espírito, o fim de quem serve a Deus e o fim de quem não serve a Deus. E Asaf fala: por ter lembrado de tudo isso, quase que os meus pés se deslizaram. Trazendo para as nosso entendimento, eu estava olhando o que o Senhor não estava fazendo e quase que eu me desviei. Asaf falou essa frase, ele quis dizer essa frase: ao ficar olhando as coisas que o Senhor não faz, quase que eu me desviei. E quantos irmãos, Senhor Deus, estão se desviando
porque não está vendo alguma coisa acontecendo na vida deles. Como Davi falou no Salmo 13: até quando, Senhor, tu deixarás os meus inimigos a ter força sobre a minha vida? Não deixa que eu morra na luta, na dificuldade. Até quando? Senhor, como Gideão também falou, quando o anjo falou com ele: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem corajoso. Ele falou: se o Senhor é comigo mesmo, então por que essas coisas acontecem comigo? Por que essas coisas acontecem comigo? Se o Senhor é comigo mesmo. Então, irmãos, se nós ficarmos pensando no que Deus não faz, nós nos desviaremos da presença do Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, estende as tuas mãos de misericórdia para nós. Creio eu que tem muitos irmãos que está jogando no Senhor a responsabilidade deles. Por que o Senhor não salva meu casamento? Por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me abençoa? Coloca a culpa tudo no Senhor, né, Deus? Mas muitas das vezes, Senhor Deus, é nós que fazemos coisa errada. É nós que discutimos. Em vez de pensar antes, não, prefere xingar o marido ou xingar a esposa, para depois que destruir o casamento, orar pelo casamento. Nós comemos tanta coisa, é carne, é gordura, Senhor, e depois sofremos com enfermidade, e queremos falar para o Senhor: por que o Senhor não me cura? Nós que somos culpados, né, Deus? Mas queremos, ó Pai querido, que pelo menos recebemos do Senhor a nossa salvação. Como Davi falou: não retira de nós o teu Espírito. Nos ajuda, Senhor Deus, para que teu Espírito Santo não nos abandone, para que a nossa fé aumente no Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Fortalece os meus irmãos que estão fracos. Fortalece as minhas irmãs que estão fracas, Senhor. Pai querido, ajuda-nos a pensar. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ter consciência, entendimento, que nem tudo o Senhor precisa resolver para nós, que nós podemos ter sabedoria em administrar a nossa vida, pois é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor levou o povo de Israel para o deserto, para ter fome e sede, para ver se eles ainda guardariam ou não a tua palavra, os teus mandamentos, os teus preceitos, os teus estatutos. Ainda hoje, de maneira diferente, o Senhor ainda nos testa, se ainda nós vamos
continuar falando em teu nome ou não. O Senhor ainda nos testa através de lutas e aflições, para ver se realmente estamos firmes. Eu fico imaginando, Deus, às vezes eu vejo na igreja o irmão dá testemunho de que Deus abriu a porta de emprego para ele, mas não demora muito, ele começa a reclamar que está tendo perseguição aonde ele trabalha. Não tem confiança, não tem confiança que se o Senhor fez, o Senhor consegue prosperar a vida dessa pessoa aonde quer que ele esteja. Ele dá testemunho: Deus está no meu casamento, quando é daqui a uns dias está separado. Deus preparou para mim essa mulher, ou Deus preparou para mim esse homem, daqui a pouco está separando, está discutindo, não tem firmeza naquilo que ele acredita. Quando o Senhor levou os seus discípulos para o mar, e veio aquela tempestade, aquele vento, os discípulos todos ficaram com medo. Marcos ainda foi muito ousado em falar com o Senhor: não se te dá que pereçamos? O Senhor não está se importando conosco que nós vamos morrer? E muitos, ó Pai querido, falam isso: por que o Senhor deixa eu passar essa luta? Por que o Senhor deixa eu passar essa aflição? Em vez de acreditar na mudança, no milagre, e que Deus transforma, como Neemias falou, o Deus que eu creio, que transforma a maldição em bênção, o Deus que transforma as maldições que são lançadas contra mim em bênção. Ajuda, Senhor, meus irmãos a acreditar mais em Tua palavra, e dá menos, ó Pai querido, atenção para os comichões nos ouvidos. Quantos, ó Pai querido, têm caído, trocado de esposa, trocado de esposo, não está nem aí. Essa mulher é uma prova, vou largar dela. Até parece que ele vai arrumar outra mulher que não tem prova. Vou largar desse marido. Até parece que ela vai achar outro marido que também não tem a prova. Eu vou largar desse emprego porque estão me perseguindo. Até parece que no outro você não vai ter perseguição. Em vez de acreditar, Senhor Deus, acreditar sem ver. O Senhor nos ensina através de Hebreus
Porque a fé é aquilo que a gente não vê, mas crê que ela vai acontecer. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais cremos no Senhor. Cremos que o Senhor pode mudar a história. Cremos, ó Pai querido, que o Senhor vai transformar a qualquer momento. Que o Senhor vai salvar a qualquer momento. Ajuda, Senhor Deus, os meus irmãos que estão fracos. Não deixa, Senhor Deus, que os meus irmãos se enfraqueçam. Em Provérbios fala, Senhor Deus, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. É sinal que se nós cremos no Senhor, meu Deus, nós vamos ter essa árvore de vida. A bênção vai chegar. O Senhor falou para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. O Senhor falou para aquele centurião: olha, Jairo, a sua filha não está morta. Na verdade estava morta, mas Jesus falou: Jairo, a sua filha não está morta, ela está dormindo, e nós vamos lá acordar ela. Creia tão somente. Crer recebe. Quem reclama enfraquece, fracassa. Senhor, muito obrigado, porque aqui na palavra do Senhor tem vários testemunhos de vida, vários testemunhos de pessoas que não se esmoleceram diante das lutas e aflições e venceram. E quem não acreditou e reclamou, morreu sem ver a bênção, morreu sem ver a salvação. Quem não acreditou no Senhor, morreram picado pela serpente no deserto, morreram. Obrigado, Senhor, que dentro desse livro maravilhoso nós temos força, nós temos força para vencer. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos ajuda. O Senhor sempre nos ajuda. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado por tudo, Deus. Pelos sofrimentos de vários profetas,